Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Deuteronômio no capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 18. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Nós lemos assim: não adulterarás. Cometer adultério é algo que não é permitido para alguém que conhece o Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Ele não permite que um adorador seu, um filho seu, adultere. Isto é, se relaciona sexualmente com uma mulher, ou uma mulher que se relaciona sexualmente com um homem que não é o seu cônjuge, não são casados. Os primeiros 4 mandamentos que nós já estudamos, eles diziam respeito à relação Deus-homem. Sem um relacionamento adequado com Deus, sem estarem bem o homem com Deus, é impossível haver um relacionamento adequado entre os homens, entre si, entre os seres humanos, entre homens e mulheres, entre um homem e uma mulher. Se Deus não está a ser adorado, reverenciado, obedecido adequadamente, é impossível ter um relacionamento adequado entre nós, seres humanos. Então eu gostaria de falar um pouco sobre o enquadramento e alcance deste mandamento, o que ele significa e como é que a Bíblia o descreve e o alcance que tem quando este mandamento é desobedecido, é desonrado, é negligenciado. Portanto, a proibição aqui é contra as relações sexuais entre duas pessoas, sendo uma delas ou ambas casada com outra pessoa. Se alguém é casado, só pode relacionar-se sexualmente com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu cônjuge. Se uma mulher é casada, à luz da palavra de Deus, ela só pode relacionar-se sexualmente com o seu marido. A legislação, provavelmente, ela considera mulheres noivas como sendo equivalente na lei às mulheres casadas. Isto ajuda a entender a cláusula de exceção do divórcio, lá em Mateus capítulo 5 e em Mateus 19. Não é o assunto para hoje, mas os irmãos, a maior parte dos irmãos que nos estão a acompanhar há mais tempo sabem que nós temos entendido assim, que essa cláusula de exceção aplica-se ao noivado, ao compromisso para o casamento, e é nesses casos, como foi no caso de José e de Maria, é nesses casos que se aplica essa cláusula de exceção. O divórcio pode realmente colocar um fim a esse tipo de contrato, de promessa, de compromisso, de pacto, de aliança. Agora, o que a lei diz claramente é isto, está muito bem esclarecido em Levítico, capítulo 20, versículo 10, acerca deste mandamento. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Esta é a pena que Deus estipulou para o adultério. Se houver um relacionamento adúltero, a consequência, a pena, de acordo com Deus, é a morte. No capítulo 22 deste livro que estamos a estudar, Deuteronômio 22, versículo 22, diz que se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Aqui então Deus começa por dizer que esse tipo de comportamento é algo mau. Isso é mal. Versículo 3. Se houver moça virgem desposada, então de novo, compromisso para casamento. Ela ainda não é casada, ela é virgem ainda. Ainda não se relacionou sexualmente com homem nenhum. Mas ela é prometida em casamento. E um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. É uma humilhação, o adultério. Assim eliminarás o mal do meio de ti. De novo, Deus a chamar de mal este comportamento.
É algo ruim, é mau, é desagradável, é maligno. É algo que causa dor, infelicidade, causa miséria, aflição, ferida. É como uma calamidade, é uma adversidade, traz dano, causa dano. É essa a expressão hebraica, é esse o significado dessa palavra que está aí a traduzir, ou que é traduzida na nossa língua por mal. Em Jó, capítulo 31, antes da lei, antes mesmo de Moisés existir, nós acreditamos, pelas evidências que temos, que Jó viveu antes e ele já tinha esta noção, mesmo antes de Deus dar o decálogo, os 10 mandamentos, através de Moisés. Jó já tinha esta concepção e no capítulo 31, no versículo 9, nós lemos assim acerca do testemunho de Jó, do seu coração piedoso, devoto ao Deus Criador. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, ou seja, é a mulher do outro, não é a minha mulher. Então moa a minha mulher para o outro, e outros se encurvem sobre ela, que haja a paga com a mesma moeda. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até à destruição e desarraigaria toda a minha renda. Jó tinha noção da gravidade de um comportamento destes. Em Provérbios 2, lemos assim, versículo 11: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. A sabedoria, ela te livrará da mulher adúltera. Versículo 16: da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. É Provérbios 2. Ele não está aí na projeção, mas anotem. Provérbios 2, versículos 11 e versículos 16 a 19. Também no capítulo 5, como já aparece aí, versículos 3 e 6, fala dos lábios da mulher adúltera, que destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. O caminho da mulher adúltera inclina para a morte, para o reino das sombras da morte. Ainda no capítulo 5, mais à frente, versículo 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Versículo 22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Esta é a descrição da prática do adultério. Continua ainda, Provérbios 2, Provérbios 5, agora Provérbios 6. Versículo 23. O mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, diz a sabedoria. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura. E vamos falar um pouco mais sobre esta expressão aqui do versículo 25.
a erotização, a pornografia, a imoralidade vicária, esses conceitos que nós vamos tratar dentro de alguns instantes. Mas é essencialmente esta frase que descreve muito bem essa atitude do coração, esse comportamento da nossa alma, da nossa mente, do que se passa dentro de nós. Cobiçar no coração a formosura, a beleza, a imagem. Nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida piedosa. Então é a imagem de um caçador atrás da sua presa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. É um assunto sério. E que começa então, como diz o versículo 20, no coração. Não cobiças no teu coração a sua formosura. E lembramos mais uma vez o livro Pecados Intocáveis, a forma como o irmão Jerry Bridges ele aborda este assunto, o assunto da imoralidade e do mundanismo, no capítulo 20 deste livro. E ele introduz este assunto desta forma: quero deixar claro que não iremos considerar nem adultério nem pornografia como atos imorais neste capítulo. Porquê? Porque essas atitudes são obviamente inaceitáveis e estão fora do escopo deste livro que trata dos pecados que nós toleramos. Ou seja, ele vai falar de algo relacionado com imoralidade sexual, que toca nesta questão do adultério, nesta questão que nós estamos a ver aqui em Provérbios 6, 25, cobiçar no coração a formosura de uma outra pessoa que não é o marido ou a esposa. Ele diz: eu quero deixar claro que nós não vamos falar de adultério nem de pornografia, porque isso é claro demais, que é algo inaceitável para Deus. E eu espero que isto fique também claro para nós, que adultério e pornografia é inaceitável. Deus não permite que nós andemos nesses caminhos. É algo que Deus não tolera. Agora, há certas coisas que nós vamos tolerando e é sobre isso que esse irmão fala aqui. Então, em que sentido é que toleramos a imoralidade ou o adultério? Fazemos isso por meio da imoralidade vicária. A palavra vicária é substitutiva. Será que nós sentimos prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade de pessoas cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais e revistas? Se este for o caso, então nós estamos envolvidos em imoralidade vicária. Será que nós gostamos de espiar jornais e revistas expostos nas caixas de supermercado ou bombas de combustível, imaginando como seria bom comprar um desses jornais, uma dessas revistas, e ler sobre as peripécias sexuais de pessoas famosas, mas claramente imorais? Se este for o caso, se temos este tipo de desejo, então nós estamos envolvidos em imoralidade vicária. Se nós vamos ao cinema ou se ligamos a televisão sabendo que nós iremos ver cenas de sexo explícito, ou se nós lemos romances em que tais cenas são descritas com detalhes, então nós estamos envolvidos com imoralidade vicária. É óbvio que o mundo ao redor se delicia com esse tipo de coisa. Afinal, esses jornais e revistas não estariam expostos nas caixas dos supermercados se os nossos vizinhos não os comprassem. A mesma coisa pode ser dita sobre filmes, séries e livros. Este é, portanto, um exemplo das práticas, dos valores aceitos pela sociedade que são claramente opostos à Bíblia. Caso sigamos esse exemplo, nós também somos mundanos.
Porque é que existem tantas séries, tantos filmes, tantos vídeos, tanto acesso? É porque há consumo, é porque isso vende, é porque há uso, há procura. Existe ainda, nesse capítulo, o irmão trata do assunto das roupas indecentes. Ele diz assim, o testemunho do irmão Jerry Bridges: sempre que eu ando por lugares aglomerados de gente, como aeroportos ou shoppings, eu fico cada vez mais certo de que a moda feminina, para todas as idades, tem o objetivo de atrair os olhares cobiçosos dos homens. Parece que eu estou sempre a desviar os olhos de alguma coisa proibida. Alguns rapazes já me contaram que o problema é epidémico nas suas escolas e faculdades. Então, dentro desse assunto, há duas áreas nas quais nós podemos tornar-nos mundanos. Primeiro, muitas mulheres cristãs, especialmente as mais jovens, seguem a moda da sociedade descrente que as rodeia. Quando a minha esposa me acompanha em visitas às universidades, ela fica chocada e assustada com as roupas que algumas estudantes usam, até mesmo para ir aos estudos bíblicos, universidades cristãs, e a roupa que algumas jovens estudantes usam para ir estudar a Bíblia. De acordo com 1 Timóteo 2,9, as mulheres cristãs devem vestir-se com modéstia e bom senso, com discrição, autocontrolo, sobriedade. Portanto, as meninas, jovens, mulheres que simplesmente seguem a moda indecente de hoje são mundanas nessa área da sua vida. É triste dizer, mas essa forma de mundanismo continua a aumentar, especialmente entre as jovens. Como homens, o nosso problema é que reagimos com olhares cobiçosos à roupa indecente. Para pecarmos, nem precisamos imaginar cenas de imoralidade. Somente o olhar demorado e apreciativo no que as mulheres expõem ou acentuam com as roupas justas já é pecado. Estamos a fazer o que homens geralmente decentes fazem. Nesse sentido, nós somos mundanos. Um rapaz perguntou-me como lido com essa tentação e eu respondi que a minha primeira estratégia de defesa é Provérbios 27:20, que eu memorizei há muito tempo atrás. O inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ele memorizou este versículo, Provérbios 27:20. Ele entende que é uma advertência aos olhos dele. Lembrar que os olhos nunca se satisfazem. Mas também o inferno e o abismo nunca se fartam. Há uma relação entre a forma como usamos os nossos olhos, homens, com o inferno e com o abismo. E não é apenas o autor de Provérbios que diz. Nós já vamos voltar lá. O que aprendi é que um único olhar demorado nunca satisfaz. Ele só abre o apetite. Assim, não espiche os olhos sobre aquilo que nem deveria estar a ver. A minha segunda estratégia de defesa é Romanos 6:21. E que resultado obtestes? Que fruto colhestes? Ou benefício? Das coisas que agora vos envergonhais. Eu pergunto-me que benefício eu recebo por me entregar a um olhar cobiçoso. E a resposta é: nada mais do que prazeres fugazes do pecado, seguidos de sentimentos de vergonha e de arrependimento. Então, homens, assumamos o compromisso de tratar desse aspecto do mundanismo na nossa vida. Se o olhar com cobiça é um pecado tão sério, então aquelas irmãs que se vestem e se expõem com o desejo de serem olhadas e desejadas, disse um professor de Bíblia que morreu em 1952. Isto já era um problema naquela época. Portanto, até antes dele morrer. 1952. 70 anos atrás, praticamente. Se o olhar com cobiça é um pecado tão sério, então aquelas irmãs que se vestem e se expõem com o desejo de serem olhadas e desejadas, elas não são menos, ou quem sabe, até mais culpadas. E nesta questão, muitas vezes, não são apenas os homens que pecam, mas também as mulheres que os tentam para que o façam. Quão grande, então, deve ser a culpa da grande maioria das senhoritas modernas que deliberadamente buscam atiçar as paixões sexuais em homens
jovens, especialmente os jovens. E quão maior é a culpa de muitas das suas mães por permitirem que as suas filhas se transformem em tentações lascivas. Este é o enquadramento, o alcance que este pecado tem. A forma como os profetas lidaram com esta questão e como o descrevem. Jeremias, por 2 vezes, ele refere-se ao adultério, no capítulo 23, 14, como coisa horrenda. Os profetas, os próprios profetas, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, diz o Senhor, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Coisa horrenda. Pois no capítulo 29, versículo 23, fizeram loucuras em Israel, ou seja, cometeram adultérios. A palavra é insensatez, é tolice, é algo desgraçadamente tolo. É essa palavra que traduz essa expressão aí. Ações profanas, é uma desgraça desdenhosa. É cometer loucuras, é uma coisa horrenda, diz o profeta Jeremias, diz o Senhor através do profeta. É algo que desperta reações, sentimentos, sensações. No livro Restauração para o Coração Devastado pelo Adultério, o irmão Robert Jones, é um livro que nós temos ainda alguns exemplares disponíveis. Este é o título, Restauração para o Coração Devastado pelo Adultério. Esse irmão, pela experiência pastoral que ele tem tido, ele escreve algumas reações que o cônjuge ofendido costuma experimentar. Ira, e dizer assim, normalmente a esposa é o mais comum, mas não é apenas a mulher que passa por esse tipo de situação, mas é o mais comum. Então, por ser mais comum também, a linguagem descreve essa situação. Eu odeio o meu marido ou o meu cônjuge pelo que ele fez. Ou eu detesto a mulher com quem ele dormiu, com quem ele se relacionou. É este tipo de sentimento, ódio, detestar, abominar. Outro sentimento, outra sensação é de desespero e falta de esperança. Eu nunca vou superar isso, pensa a mulher ofendida. A minha vida acabou. Eu não tenho mais esperança. Outro sentimento possível, causado, ou outra reação causada pelo adultério, o medo. O que é que vai acontecer agora? O que é que eu faço agora? E agora? O que é que vai ser de mim? Também inveja. Eu não acredito que ele me trocou por outra mulher, caso de ciúme. Mais essa ideia do ciúme. Remorso e sentimento de culpa. Eu sei que falhei, diz a esposa, eu empurrei-o para os braços dela. Algumas mulheres sentem isso. Também o desejo de vingança. Ele vai pagar caro por isso. Eu vou contratar o melhor advogado, pensam algumas mulheres, mas eu acredito que muitas devem pensar, eu quero contratar o melhor assassino. Vergonha e humilhação. Como posso encarar a minha família? O que é que as pessoas da minha igreja dirão? São algumas das sensações, algumas das reações possíveis, comuns, diante desta situação. Mas também o ofensor, o irmão Bob Jones apresenta alguns sentimentos, algumas sensações, algumas reações. O sentimento de culpa também. Eu pequei, eu realmente causei uma grande decepção desta vez, pensa o ofensor, o adúltero. Ira. Se ela fosse uma esposa melhor, isso não teria acontecido. Ou então, eu não acredito que o meu marido me entregou, que ele contou o que eu fiz. E fica irado. O ofensor às vezes também fica com medo. O que é que a minha esposa fará comigo? Quem é que ela vai contratar? Será que ela me perdoará? Ou será o fim? O que é que a minha igreja e a minha família farão? Algumas perguntas que mostram medo
sobre as consequências. Desespero, eu não tenho saída, a minha vida acabou, é melhor que eu acabe com tudo de uma vez por todas. Como é que eu me vou suicidar? Qual é a forma mais rápida? Muitos pensam nisso. Vergonha e humilhação. Como eu poderei encarar as outras pessoas, de novo, família, igreja? Eu não posso mais permanecer aqui, eu tenho que me mudar para outro lugar. Algumas das reações. Porquê? Porque o adultério, ele destrói. A ideia da devastação. A palavra é forte. É uma destruição completa, uma assolação, é uma ruína. O adultério causa devastação. Na família, a destruição da família. E nós vimos em 2 Samuel, capítulo 12, o que aconteceu com Davi por causa do adultério. Essa ideia, a espada não se apartará jamais da tua casa. E houve morte na casa de Davi como consequência do pecado do adultério que ele cometeu. E foi Deus que fez isso. Foi Deus que provocou isso. A destruição da reputação, a devastação, então, de um bom nome. E é necessário que o presbítero, como modelo de crente, de homem cristão, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Opróbrio é sinônimo de vergonha, de humilhação. E quem comete adultério não tem um bom testemunho dos de fora. E Provérbios 22:1 diz que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro, do que dinheiro, do que bens materiais. E o adultério destrói a reputação. Uma pessoa adúltera não tem um bom nome. Não é reconhecida como um exemplo a seguir. Não é apreciada, não é respeitada. Destruição do ministério, devastação da igreja local. Quando isso acontece na igreja local, se acontecer com aquele que deveria ser o exemplo, ainda mais devastador, porque é necessário que o bispo, que o pastor, seja esposo de uma só mulher. Em Atos 20:30, Paulo exorta esses líderes da igreja de Éfeso, para quem Timóteo estava a servir, para quem Paulo está a dirigir esta carta. Diz que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Homens que caem em adultério e tentam justificar o adultério com argumentos humanistas, humanos, psicológicos, e através desses argumentos levam homens atrás deles homens e mulheres, a cometerem adultério, a banalizarem o casamento. E isto devasta a igreja. Isto destrói as igrejas locais, cheias de adúlteros e adúlteras, pastores adúlteros, sem qualquer autoridade para abrir a palavra, ler, explicar e aplicar. Não há poder nesse tipo de ministério. É uma destruição da igreja local, porque a igreja precisa, é necessário que haja homens de uma só mulher, que haja mulheres de um só homem. É necessário. Quando faltam homens de uma só mulher, a igreja é devastada. A igreja é destruída. Não há igrejas locais saudáveis. Então, olhando para a Bíblia, nós encontramos algumas expressões acerca da devastação provocada pelo adultério. Olhando para esses textos, alguns deles já foram lidos, na maioria, nós encontramos esta ideia. O adultério causa mal, aflição, dano, conduz ao desperdício dos bens, dos rendimentos, leva à ruína, implica em perda de anos de vida. O fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, termina com gemidos e sofrimento e remorsos. Aprisiona. O adúltero é como uma presa de um predador, de um caçador. É como imolar-se com fogo, queimar-se, matar-se através do fogo. É loucura. Leva à perda da honra. Leva à admissão da vergonha. Perde a honra, recebe vergonha.
É uma coisa horrenda, é um crime hediondo, condena à morte, conduz ao inferno como um fogo que consome até à destruição. Esta é a linguagem bíblica para falar do alcance do pecado do adultério. É por isso que há depressão, há ansiedade, revelada em insônia, em transtornos alimentares, em doenças, desesperança e descrença. Cada vez mais o casamento tem sido desvalorizado e por isso cada vez maior a incidência de pessoas deprimidas, ansiosas, pessoas que não conseguem dormir, descansar, não comem de uma forma saudável, estão cheias de doenças, um corpo fraco, doente, inútil quase. Não trabalha, não faz nada, praticamente nada pelos outros. É quase um cadáver ambulante. Doenças, desesperança e descrença. O adultério quebra a comunhão. A impureza gera falta de confiança, interrompe as amizades e acaba com a intimidade. A comunhão é uma relação de confiança, amizade e intimidade. E a impureza, o comportamento sexual ilícito não permitido, como está em 1 Coríntios 5, tem essas consequências. Não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Não se sentem à mesa. Com aqueles que se dizem crentes, que se dizem irmãos, mas são impuros. Estão cheios de imoralidade. É aquele tipo de homem que se entrega à relação sexual ilícita. É isso que significa impuros na língua grega. É aquilo que não é permitido, que Deus proíbe. Há uma advertência severa em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Primeiro, a definição de casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimónio. A definição é algo de honra. É algo digno de honra. O matrimónio, o casamento, é algo honroso, honrado, deve ser respeitado. O leito sem mácula, onde não há adultério. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É Deus que dará a paga aos impuros e adúlteros. Deus fará justiça. E qual é então a maior tragédia? 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. Esta é a ideia que está lá em Apocalipse 22. Felizes aqueles que guardam os seus mandamentos. E em algumas versões nós lemos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isto é graça. Alguém que consegue guardar os mandamentos é alguém que foi agraciado por Deus. Alguém que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não é ninguém, nenhum de nós, ninguém consegue guardar os mandamentos por si só. A lei foi dada exatamente para provar isso, que nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. Mas aqueles que guardam os mandamentos, que foram agraciados pelo Senhor e viram as suas vestes lavadas pelo seu sangue, esses terão direito à árvore da vida. Esses entrarão na cidade pelas portas, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. De fora dessa cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esta é a descrição do futuro, está no Novo Testamento. É a revelação de Jesus Cristo a João acerca da verdadeira igreja e do que será o povo de Deus e a habitação com o Senhor. É assunto sério. De fora ficam os impuros, os adúlteros, aqueles que não se arrependem dos seus adultérios e das suas impurezas. A maior tragédia é esta. É ganhar o mundo inteiro, ganhar todas as mulheres ou todos os homens que desejar, mas a sua alma perecer no inferno. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro
ganhar todas as mulheres, conquistar todos os parceiros sexuais que deseja e perder a sua alma. A Bíblia é clara acerca disso. O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma, não é o nosso corpo, é a nossa alma. Por isso a maior tragédia é perder a alma. É ter a alma longe do Criador, longe de Deus. E salvação, a verdadeira salvação, está relacionada com a alma, está relacionada com o nosso íntimo, com aquilo que nós verdadeiramente somos. Este é, portanto, o enquadramento, é o alcance deste mandamento. Toca em todos estes pontos. É assim que a Bíblia apresenta este assunto. Mas eu creio que o escopo, o alvo, a associação deste mandamento com o ponto central que Deus quer provar através desta linguagem do adultério. A razão pela qual o adultério recebe atenção no Decálogo, nos 10 mandamentos, é que mais do que outros comportamentos sexuais ilícitos, o adultério tem a ver com a infidelidade numa relação de compromisso. O casamento era um compromisso de fidelidade entre duas pessoas e era, em princípio, similar ao relacionamento pactual com Deus. O crime de adultério era, em Israel, o equivalente social do crime religioso de ter outros deuses. Ambas as ofensas envolviam infidelidade e eram igualmente repreensíveis diante de Deus, do Deus da aliança, cujo caráter é totalmente fiel. O caráter do nosso Deus é totalmente fiel. É essa ênfase, essa fidelidade expressa na obediência que deve permear todas as esferas da vida, quer religiosa, quer secular, que confere o caráter distinto ou distintivo à lei do povo de Israel sobre o adultério. Peter Craigie, um comentador, ele diz ainda acerca deste assunto: o adultério de um cônjuge envolvia não apenas infidelidade à outra parte, mas também infidelidade a Deus. Portanto, a ênfase primária da lei é de prevenir a infidelidade no relacionamento conjugal. O tema dessa lei, tanto no aspecto negativo quanto no positivo, mostra-se como uma das mais importantes analogias empregadas na Bíblia para descrever o relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. Foi usado para indicar negativamente a constante tendência do povo de Deus para o adultério espiritual e positivamente para exibir a fidelidade e o amor de Deus a despeito da infidelidade do seu povo. Ou seja, alguém que é infiel à sua esposa é infiel a Deus ou já foi infiel a Deus. Não conhece o Senhor, não tem intimidade com o Senhor, não ama o Senhor, não é do Senhor, não está a ser do Senhor. E o Senhor chama no Novo Testamento, em Tiago 4,4, a esses idólatras que amam outras coisas, prazer da carne, chama de adúlteros, infiéis, adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, este é o escopo, é para aqui que o Senhor aponta, este é o alvo, é uma relação com o homem. Deus quer ter intimidade, comunhão com o ser humano. E uma relação de exclusiva fidelidade. Deus quer obediência, Deus quer devoção. Então essa questão do adultério é tão importante. A importância de um marido ser fiel à sua esposa e da esposa ser fiel ao marido, porque revela a relação dos homens com Deus, da humanidade com o Senhor. É uma analogia. É algo que equivale, é uma metáfora, uma parábola. É uma demonstração. O casamento mostra o relacionamento de Deus com as pessoas, com a humanidade. É algo precioso e tem que ser tratado como tal. É algo muito valioso. É algo que revela o nosso Deus. E Deus decidiu assim, revelar-se através do casamento. Isso fica claro em Ezequiel, no capítulo 16, a forma como Deus explica essa relação do marido e da esposa e a sua relação com Israel, com o seu povo. Em Oseias também, no início do livro de Oseias. Mas ao longo do Velho Testamento, Deus vai usando esta imagem do casamento para
demonstrar a sua relação com a humanidade, com aqueles que Ele escolhe para ser o seu Deus, ser o seu povo. E se nós nos consideramos escolhidos por Deus para sermos dele, sermos povo dele, precisamos entender o coração de Deus. É assim que Ele olha para nós. É isso que Ele espera de nós, essa fidelidade. Então, de novo, voltamos ao livro Pecados Intocáveis. Sendo este o escopo, sendo esta a associação, a relação com Deus, lembramos de novo do capítulo 7 deste livro do pecado da impiedade. E o pecado da impiedade, como este irmão o descreve, é a atitude contra Deus enquanto injustiça. É aquele pecado cometido no pensamento, palavra ou em ação. Um ateu confesso, ou mesmo alguém com uma mentalidade secular, é evidentemente ímpio. Todavia, há muitas pessoas decentes que não são evidentemente ímpias, até vão à igreja e até fazem coisas religiosas. Elas até afirmam acreditar em Deus, mas podem ser ímpias. Porque impiedade pode ser definida como viver sem pensar ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. E é para aqui que o Senhor está a apontar, com este mandamento. Esta questão do adultério toca na nossa relação com Ele. Quando Ele chama adúlteros, em Tiago 4, Ele está a falar daqueles que são mais amigos do mundo ou procuram ter prazer no mundo e não prazer no Senhor. Então não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia-a-dia. Não pensa em Deus, não busca Deus, não consulta Deus, não ouve a palavra de Deus, não se lembra de Deus nem da sua palavra, dos seus mandamentos. Então isto é impiedade. É também idolatria num outro capítulo, no capítulo 20 desse livro. O irmão Jerry Bridges trata do pecado da idolatria, e não é a questão dos objetos ou dos ídolos de madeira, metal e pedras, mas os ídolos do coração. É uma questão do coração, da alma, dos desejos íntimos. Ídolo é qualquer coisa que nós valorizamos tanto que acaba por drenar, nos roubar a energia emocional e mental, ou os nossos recursos e tempo. Pode também ser qualquer coisa que fica acima do nosso relacionamento com Deus ou com a família. O crime de adultério era em Israel o equivalente social do crime religioso, de ter outros deuses. O tema, portanto, desta lei, tanto no aspecto negativo quanto no positivo, mostra-se como uma das mais importantes analogias empregadas na Bíblia para descrever o relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. Os primeiros 4 mandamentos diziam respeito à relação Deus-homem, e precisamos lembrar que sem um relacionamento adequado com Deus é impossível haver um relacionamento adequado entre os homens por muito tempo. Ele vai se desintegrar. Vai haver devastação, vai haver destruição, vai haver dano, vai haver sofrimento. Agora, a explicação e a aplicação que Jesus fez deste mandamento. E creio então que este é o ponto mais importante acerca deste mandamento. A forma como Jesus lidou. Não são tantos assim os textos do Antigo Testamento que Jesus comenta diretamente, mas neste nós temos o comentário do Mestre dos Mestres, do maravilhoso Conselheiro. Ele explicou e aplicou este mandamento: não adulterarás. Em Mateus 5, entre os versículos 27 a 30, Jesus trata deste mandamento. E o Senhor Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros
e não vá todo o teu corpo para o inferno. A tradução dessa ideia de intenção impura é algo que demonstra um desejo, refere-se a um anelo, uma ânsia. É quando os nossos pensamentos giram em torno apenas de uma coisa, especialmente aquelas coisas proibidas. E é o principal sentido desse verbo grego que está aí. Olhar com intenção impura. Traduz esse verbo grego. Este mandamento está obviamente relacionado com o 10º mandamento, o versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Portanto, Jesus, na explicação, ele liga estes dois mandamentos. Não é apenas o ato físico em si, mas é o ato espiritual, mental, interno que acontece dentro do coração do ser humano. O adultério não é essencialmente algo físico, começa no coração, como nós percebemos em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, é uma questão do coração, e por isso a sabedoria nos diz: tem cuidado com o teu coração, guarda o coração. Isso começa com desejos, com anelos da alma, com desejos do coração. E é do coração que procedem as fontes da vida, a energia para viver. E não é por acaso que logo a seguir, no versículo 25, há uma menção aos olhos. Fala do coração, no versículo 23, mas logo a seguir a sabedoria de Deus diz: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. E mais à frente, no versículo 27, diz: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Tem cuidado para onde olhas, tem cuidado para onde vais. Muito cuidado. Queres guardar o teu coração? Guarda os teus olhos, guarda os teus pés. Tem cuidado para onde andas, para onde vais, a quem imitas. De novo, esta relação do adultério com os olhos, com o coração, em 2 de Pedro, no capítulo 2, falando dos falsos mestres, descreve-os desta forma, versículo 14: têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado. O adultério é uma coisa dos olhos, é uma coisa do coração. E a descrição que Pedro faz do juízo, do julgamento que estes homens terão, diz assim, versículo 3: para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pode demorar, mas vai chegar. Não se vão escapar. É palavra de Deus. Não pensem que Deus está a dormir. Ele não dorme. E a consequência, ela pode tardar, mas ela não falha. Isto é muito sério. Versículo 12 descreve os adúlteros, esses falsos mestres com olhos cheios de adultério, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Para eles está reservada, ou será reservada, a negridão das trevas. São escravos da corrupção, diz no versículo 19. Linguagem muito forte. Negridão das trevas. O adultério tem uma relação direta com o inferno, com o lago de fogo e com as trevas. Por isso que Jó, sabendo que era um problema do coração, como nós já lemos no versículo 9 de Jó 31, se o meu coração se deixou seduzir por uma outra mulher que não a minha esposa. E é ao tratar desse assunto que ele diz:
Eu fiz aliança com os meus olhos para não os fixar numa donzela. Como é que eu faria algo assim? Se eu sei que isso desagrada a Deus, eu não vou ficar a olhar com um desejo impuro para uma mulher que não é minha esposa. Jó, na sua integridade, na sua retidão, na sua justiça, desviando-se do mal, ele fez uma aliança com os olhos. Eu não vou olhar para mulheres que não são a minha esposa com um desejo maligno e impuro. E ele continua nesta reflexão: que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Que recompensa eu teria? Que comunhão eu poderia ter com Deus se eu fizesse algo que lhe desagrada tanto? Eu quero o que vem do Senhor. Eu sou piedoso, diz Jó. O que me importa é o que Deus tem para mim. É a pessoa de Deus. E ele revela isso, vai revelando isso nos seus testemunhos. E depois então ele faz esta pergunta: acaso, versículo 3, não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade do adultério no coração? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? E é aqui que ligamos de novo com as palavras de Jesus. É no coração. Porque Deus vê o coração. E Jó sabia que Deus via o coração, via a alma dele, conhecia os pensamentos dele. E este é o ponto. Esta é a explicação e a aplicação mais pertinente e perturbadora sobre este mandamento. É porque Jó sabia que Deus conhecia o coração dele. Que tipo de pensamentos abundavam na mente dele? Que desejos estavam no coração de Jó? E há também uma frase perturbadora, especialmente nesta tradução. Nem todas as traduções trazem esta ideia, mas eu creio que as mais fiéis trazem sim. A King James em inglês, a Reina Valera em espanhol e algumas versões em português, como a Revista e Atualizada, que não é das melhores traduções em português, mas traz exatamente esta ideia. O homem que imagina na sua alma, como imagina na sua alma, aquilo que imagina na sua alma, assim ele é. É isso que o descreve. São os seus pensamentos, são os seus desejos. Em espanhol a ideia é: qual é o seu pensamento no seu coração, tal é esse homem. É aquilo que o seu coração está a pensar. Então, em King James, em inglês, é: tal como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então esta é a ideia. Nós somos aquilo que pensamos. Essa é a nossa verdadeira natureza. Não é só o que fazemos. É claro que o que pensamos acaba por levar a comportamentos externos, exteriores, que são também muito destrutivos para o corpo. Mas estamos a falar da alma. Estamos a falar do mais importante. Estamos a falar do nosso coração. Por isso, Provérbios 5, versículo 20: Porquê, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Deus vê os caminhos do nosso coração, da nossa mente, as ligações que fazemos com os nossos pensamentos. Então a recomendação bíblica é esta. E não podia ser mais clara a recomendação bíblica. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O adultério não é puro. O adultério não é respeitável. Assim como não é a imoralidade vicária. Um homem ser surpreendido a ver pornografia, a ver filmes com cenas de sexo explícito ou implícito. Um homem crente com os olhos à procura de mulheres formosas para apreciar a beleza de mulheres que não são a sua esposa. Isso não tem nada de respeitável, não merece louvor, não tem nada de piedoso, não tem nada de virtuoso, não merece ser louvado. Um crente que entende qual é o coração de Deus foge desse tipo de caminho. Não anda nesses caminhos. Porque o Senhor considera os caminhos do homem. O Senhor conhece os caminhos do coração. Os olhos dele veem onde andamos e o que pensamos. Então, à luz do que foi
exposto, do que foi aplicado, sabendo qual é o alvo de Deus com este mandamento, entendendo também a abrangência e a seriedade deste assunto. Nós precisamos de concluir, então, lembrando alguns conceitos importantes. Nós precisamos acreditar na graça e na misericórdia perdoadora do nosso Deus. Como nós percebemos, nenhum de nós, ninguém está livre de transgredir a lei de Deus. Não é apenas, o adultério não é uma questão de se deitar e de ter sexo com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Não é apenas isso. O adultério vai muito mais além disso. É por isso que nenhum de nós escapa. Tem a ver com desejos da alma, do coração, com caminhos que o Senhor conhece muito bem do nosso interior. E por isso precisamos acreditar que só Ele nos pode perdoar. Mesmo que o marido e a esposa perdoem, o que importa é que Deus perdoe. Não é suficiente o perdão humano. Nós precisamos confiar na graça perdoadora, na misericórdia de Deus. Precisamos investir tempo para meditar no Evangelho. Apenas um coração que se encanta com a graça de Deus será capaz de se livrar dos desejos deste mundo. Precisamos pensar mais no que Jesus sofreu na cruz. É isso que nos vai afastar de ter olhos cheios de adultério, de ter desejos malignos. Nós precisamos de cantar hinos sobre a cruz. Precisamos pensar mais sobre Jesus e ser radicais em eliminar fontes de tentação na nossa vida. Aquilo que Jesus disse sobre a mão direita, sobre o olho direito, é aquilo que nós temos de mais precioso. Essa é a linguagem bíblica. A mão direita, o olho direito, é aquilo que os judeus consideravam de mais precioso. São coisas importantes, mas Deus tem que ser mais importante e a nossa alma tem que ser mais importante. Há coisas que nós podemos abrir mão e devemos abrir mão. São importantes, são úteis, mas estão-nos a atrapalhar na comunhão com Deus. Vamos nos livrar dessas coisas. Vamos criar estratégias para que essas coisas realmente sirvam o propósito de nos aproximar de Deus e de não nos afastar de Deus. Vamos colocar cercas. Vamos pedir ajuda a pessoas. Vamos falar abertamente com pessoas que moram connosco, que nos acompanham, que possam orar connosco, possam nos mostrar o caminho do arrependimento e da restauração. Nós temos esperança, nós somos um povo de esperança. E nesse livro, o irmão Bob Jones, ele descreve uma situação de aconselhamento a casais. Um casal que foi devastado pelo adultério. E ele fala com a esposa numa situação hipotética. Isto pode ser concreto, também dito aqui, porque acredito então que isto pode ser também, já está a ser vivido e conhecemos pessoas que passaram por esta destruição, esta devastação, e dizer à esposa: se tu, esposa ofendida, buscares, crer e seguir a Jesus de acordo com a Bíblia, posso garantir-te que te tornarás uma mulher, uma esposa e mãe, se tiver filhos, mais piedosa. Eu não posso garantir nada a respeito do teu casamento, mas posso garantir acerca do teu relacionamento com Deus. É isso que importa. Também ao marido ofensor, aquele que cometeu adultério, se buscares crer e seguir a Jesus de acordo com a Bíblia, eu posso garantir que te tornarás um homem, um marido e um pai, se tiveres filhos, mais piedoso. Mas eu não posso garantir nada a respeito do teu casamento. Mas se ambos, marido e esposa, procurarem seguir a Cristo, eu posso garantir que juntos terão um casamento piedoso, em contínuo crescimento, e que trará a realização para os planos de Deus, mesmo que tenha sido assolado, devastado pelo adultério. Se ambos se focarem em Jesus, à luz da palavra, podemos garantir que viverão realização no casamento. E o casamento cumprirá o propósito para o qual Deus o estabeleceu. O livro termina com palavras cheias de esperança de um casal reconciliado pela graça que seguiu a Jesus ao longo do caminho do perdão e da reconciliação. A esposa ofendida diz assim: se alguém me tivesse dito há um ano atrás, quando o meu marido estava a ter um caso, que nós estaríamos juntos hoje, eu acharia que essa pessoa estava a gozar comigo. Se me tivessem dito que o nosso casamento estaria forte hoje, eu teria achado que estavam a ser cruéis comigo. Mas foi exatamente isso que Deus fez.
Estamos juntos e o casamento está forte. Não é tudo perfeito, ele ainda está longe de ser o marido ideal, dúvidas e lembranças ainda me invadem, mas o que nós aprendemos sobre nós mesmos e sobre o nosso Senhor é inestimável. Louvado seja Deus, que realmente redime as coisas sujas e as faz brilhar. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa confiança. Nós acreditamos que Deus pode fazer isso hoje e pode fazer connosco. Tais fostes alguns de vós, adúlteros, impuros e imorais. Esta é a história dos crentes. Mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É nisto que nós acreditamos, no poder da cruz, na mensagem do Evangelho, que faz isto, que nos leva a querer guardar os mandamentos, obedecer aos mandamentos. E a história do adultério, da impiedade e da imoralidade fica para trás. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, que a todas as coisas perscruta, todas as coisas Ele vê. Ele conhece os corações de cada um de nós hoje aqui. E Ele quer que tenhamos um coração cada vez mais voltado para Ele. Que Ele seja a fonte realmente do nosso prazer, dos nossos desejos. É isso então que nós vamos cantar. Vamos dizer a Deus isso. Vamos ensinar a nossa alma a anelar pelo Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Vamos cantar esta oração então.